Olá pessoal, aqui é a professora Mariana, dou aulas de Biologia e de Prática Experimental na Escola Professora Leonina Alves Coneglian, do município de Lençóis Paulista. Nesse vídeo eu vou explicar o nosso 7º roteiro de atividades domiciliares de Biologia para a primeira série A e B do ensino médio. O tema desse roteiro é água. É um tema muito conhecido, mas nós vamos focar no estudo da poluição e do tratamento da água. Esse roteiro é referente a 2 aulas de biologia que nós temos por semana e ele vai acontecer dos dias 6 de julho ao dia 10 de julho. Então, nesse roteiro, nós vamos focar o nosso estudo da água nas principais fontes de poluição da água e nas etapas de tratamento dessa água. Para isso, eu coloquei o resumo da teoria, um resumo teórico. Eu tirei essas informações do livro que nós utilizamos na escola. Então, aqui vocês vão ter as principais informações sobre poluição e tratamento da água. Para começar, então, nós vamos falar da poluição. A água ela pode ser poluída de diversas maneiras e aqui no texto eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas. A primeira maneira, então, é por poluentes físicos, como plásticos, lixo e terra. Esses materiais eles podem tornar a água inabitável para muitos animais e micro-organismos e também inadequada para o nosso consumo, ela pode ser contaminada. Além disso, uma outra forma de poluição é a poluição por materiais não biodegradáveis, que são as garrafas PET, garrafas de refrigerante. O maior problema dessas garrafas PET é que elas acabam entupindo bueiros, bocas de lobo e agravam o problema das enchentes. E quando acontecem essas enchentes, nós sabemos que podem ter ali naquela água da enchente a disseminação de várias doenças. A mais conhecida é a toxoplasmose, por exemplo. Outro tipo de poluição muito comum é a poluição química. Os poluentes químicos, como os agrotóxicos, metais pesados, eles podem se infiltrar diretamente no solo, através da irrigação, por exemplo, de agricultura, ou eles podem ser derramados diretamente na água dos rios e de cursos d'água que estão ali próximos dessas culturas. Os poluentes biológicos é um tipo diferente de poluição, são vírus, bactérias, protozoários, ovos e larvas de parasitas, são micro-organismos. Eles, contaminam a água através de fezes humanas normalmente, de esgoto que não é tratado adequadamente. Então, esse esgoto com fezes contaminadas, ele acaba transmitindo essas doenças através de vírus, bactérias, protozoários que estão ali, Se nós consumirmos essa água, nós acabamos pegando essas doenças, nos contaminando. A poluição química, o principal agente causador desse tipo de poluição são as indústrias, grandes indústrias. Elas podem fazer o despejo dos seus resíduos de lixo diretamente em rios. Nós temos fiscalização para isso, mas ainda acontece. E normalmente são despejados ali substâncias tóxicas provenientes dessa indústria, como por exemplo chumbo, zinco, cádmio, mercúrio e níquel. Outro problema também causado por indústrias e caracterizado como poluição química é a questão de detergentes sintéticos. Aqui não são detergentes como nós utilizamos nas nossas casas para lavar a louça, são detergentes que eles não são biodegradáveis, eles não vão se diluir na água. E eles formam blocos de espuma na superfície daquele curso d'água, daquele rio. Isso vai modificar a característica da tensão superficial da água, a oxigenação da água, a passagem de luz e acaba prejudicando os organismos que vivem naquele local.
Outro tipo de poluição da água muito conhecido é chamado de DDT. DDT é uma sigla, né, o nome de um inseticida que é muito tóxico. Ele, mesmo em concentrações muito baixas, ele acaba contaminando toda a cadeia alimentar daquele local aquático, né, daquele ambiente aquático. Ele consegue penetrar aí nos tecidos dos organismos que estão envolvidos ali nas cadeias alimentares. E quanto mais elevado o nível trófico, então quanto mais o nível trófico vai aumentando, essa concentração do DDT, desse inseticida, ele vai se acumulando nos tecidos dos organismos. Ele não é degradado, consumido, decomposto. Ele vai se acumulando e a porcentagem dele vai aumentando. Isso causa um fenômeno que nós conhecemos como bioacumulação. É a acumulação biológica do DDT nos tecidos de organismos. Se nós se alimentarmos com algum organismo daquele local, né, um peixe, por exemplo, que esteja contaminado com DDT, nós podemos sofrer algumas consequências, né? Precisamos fazer uma desintoxicação. Continuando, então, na próxima página, nós temos um problema muito comum e conhecido de vocês, de contaminação da água, que é o derramamento de petróleo. Petróleo é um óleo bem escuro, né? Ele é extraído de profundidades, né, da camada da terra, das rochas, e ele é um dos mais sérios problemas de poluição marinha, água do mar, então, né? Água salgada. Como que pode acontecer essa contaminação por petróleo? Ela acontece normalmente de duas maneiras mais comuns. Por meio da lavagem do reservatório de navios petroleiros. Então, os navios que carregam essas cargas de petróleo, eles chegam no seu ponto de destino e com a própria água do mar, os funcionários ali fazem a lavagem desse reservatório de petróleo. Essa água é jogada no mar, então, com restos ali daquele óleo que se acumula na superfície da água. Ou então, quando acontecem acidentes e os tanques de reservatório de petróleo, eles são rompidos. E aí o petróleo ele vai sendo todo escoado para o mar e a gente vê em noticiários aquelas manchas grandes, pretas na água, né? Essas manchas de óleo, elas prejudicam a passagem de luz, então vão alterar ali o índice de fotossíntese de vegetais marinhos, e esse óleo ele também pode se aderir, ele pode grudar nas brânquias dos peixes, que seria o nariz dos peixes, por exemplo, né? E vai matar esse peixe por asfixia. Ele não consegue respirar com aquele óleo grudado. Outro tipo de poluição de água muito comum, principalmente no nosso país, que é um país quente, é quando nós temos a oportunidade de ir para a praia e acabamos passando mal, ficando doentes. Por quê? A água do mar, em algumas cidades ribeirinhas ainda hoje, elas recebem o esgoto da cidade sem nenhum tratamento. E quando esse esgoto é jogado no mar, ele vai ter ali micro-organismos que são causadores de doenças. As mais comuns, né, é a diarreia, as micoses e podem ter até hepatites. Essas doenças, elas aumentam muito no verão, quando o pessoal consegue ir para a praia, né, e acabam se contaminando com aquela água do mar. Outro fenômeno bastante interessante, e esse aqui eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial, porque ele cai bastante em provas, em exercícios, é o fenômeno da eutrofização. É um fenômeno biológico que é caracterizado pela proliferação de algas, então em rios, em mares, porque aquela água está cheia de nutrientes, então essas algas vão se reproduzindo porque tem um ambiente favorável. Só que mais cedo ou mais tarde, essas algas elas começam a morrer,
e conforme elas morrem, elas entram em decomposição, aumenta o número de micro-organismos decompositores dessas algas e essa água, né, ela fica deteriorada, ela fica com a qualidade ruim por causa dessa concentração de micro-organismos que estão fazendo a decomposição dessas algas. É um fenômeno bastante comum e muito interessante de ser estudado. A próxima parte do nosso roteiro, ele trata das etapas do tratamento de água. Então, aqui eu tenho um desenho representando uma ETA, que é a estação de tratamento de água. No computador, vocês têm como aumentar, né? Ou então no celular, para ler aqui cada uma das etapas do tratamento, da água saindo aqui do manancial de água e passando pelas etapas aqui até ser distribuída nas cidades. Cada etapa tem as suas características e os seus pontos importantes. Leiam com bastante atenção essa parte. E para terminar o nosso roteiro, nós temos então algumas atividades. Eu fiz dessa vez, vou fazer uma tentativa, né? Eu montei para vocês 5 questões no Google Forms. Ele está disponível através desse link que eu deixei aqui para vocês. Se vocês não conseguirem entrar nesse link, entrem em contato comigo, me mandem uma mensagem que eu mando o formulário diretamente para vocês. São 5 questões sobre esse roteiro, são todas de múltipla escolha. Então, vocês entrem lá depois de terem feito seus estudos e respondam para mim. Logo no final do roteiro, você já vai ter uma devolução das questões que você acertou e das que você errou, se você errar alguma. E aí eu vou verificar, né, essas questões e vou devolver a nota para você, que pode ser no máximo de 5 pontos, lá no Google Sala de Aula, lá no Google Classroom, como nós temos feito durante essas semanas. É isso, pessoal, esse é o nosso 7º roteiro. Eu espero que os vídeos estejam ajudando vocês e que vocês estejam bem. Um beijinho e até a próxima.